Agora a gente vai passar para, além do texto bem escrito, né, sobre as responsabilidades, não é só um textinho bonito, quais são realmente as responsabilidades da pessoa e o UX-Writer? E eu começo com uma pergunta. O que é mais importante do que transmitir uma mensagem utilizando das palavras numa interface, né? Além de uma escrita correta, sem erros de ortografia, firula demais, não sei, aqui em Minas Gerais a gente fala encher linguiça, tem muita encheção de linguiça, a pessoa e o UX-Writer, ela tem como responsabilidade garantir que a interface textual esteja alinhada ao tom de voz da marca, que é uma coisa que eu vou falar muito também, que é muito importante, compreensível ao público que está se destinando, sem termos que o público-alvo não compreenda, sem textos em excesso, sem coisas muito rebuscadas, igual eu falei, a gente tem sempre que pensar, quando eu comecei na carreira de UX, eu falava assim, mas por que eu vou escrever isso? Isso é tão óbvio. Por que eu vou falar que ele precisa clicar na notificação, que você precisa clicar na notificação para abrir o aplicativo? Isso é óbvio. Mas, gente, a gente tem que pensar em todo um contexto que a gente tem dentro do país e do mundo. Tem pessoas que elas sabem usar o telefone para fazer ligação e olhe lá. Então, assim, é muito importante a gente achar que o que é óbvio, a gente não pensar que o que é óbvio para a gente vai ser óbvio para todos os usuários, porque cada usuário é um tipo de usuário. Então, é importante tudo que a gente for escrever, a gente levar em consideração. Eu, como uma pessoa leiga, eu costumo fazer isso, né? Assim, escrevi o que eu preciso escrever. Eu, como uma pessoa leiga, entenderia o que eu estou querendo dizer aqui? Então, eu trouxe um exemplo de um push do PicPay, que é real, tá, gente? Tudo isso foi eu que colhi essas imagens de apps e interfaces que eu uso. Então, eu trouxe um que é bem óbvio, que além dele ser um call to action, né, que call to action é literalmente chamar para ação, como a gente denomina no design, os nomes de botões, ou literalmente qualquer coisa que faça o usuário clicar para entrar na sua interface, é um comunicado do PicPay, e eles falaram, precisamos falar sobre os últimos acontecimentos. Toque aqui para saber mais. Então, assim, por que isso chama atenção? Precisamos falar sobre os últimos acontecimentos. Tá, quais acontecimentos? Tem tanta coisa acontecendo no mundo, né? Do que a gente vai falar? Então, ali ele já despertou uma curiosidade de quem está lendo. Esse foi um trabalho muito bem feito de microcópia. Por quê? Em notificações push, a gente tem um número limitado de caracteres, então não dá para escrever muita coisa, e nem era a intenção do PicPay também escrever muita coisa numa mera notificação. Eles queriam mesmo que a gente fosse redirecionado para dentro da página para poder ler o que eles queriam falar sobre os últimos acontecimentos. Aí, nesse caso, era sobre pandemia, né? As questões de pagamentos e tudo que está acontecendo aí diante desse cenário de isolamento social que está rolando no Brasil e no mundo, né? É aí que a gente vê o microcopy sendo aplicado mesmo. A microcopy é muito usada em chatbot, aplicativo, que não pode ter texto muito grande, notificação, e aí tem o intuito de entregar as informações ali bem enxutas mesmo. Em chatbot, que é mais minha área, é bem legal ver como que isso se aplica, porque ainda que seja um robô, né, uma interface literalmente robótica, a intenção do chatbot é que a persona do robô se pareça ao máximo possível com uma pessoa de verdade. A gente, quando faz o bot, a gente não quer que ele pareça um robô, a gente quer que a pessoa que está conversando com ele imagine que ela está conversando com uma pessoa de verdade. Para essa parte também, eu gosto de trazer agora sobre inclusão e acessibilidade, uma coisa que também mudou agora nos últimos tempos, porque a gente fala mais sobre orientação sexual, gênero e tudo mais, que é sobre o texto inclusivo, né? É uma coisa que eu costumo falar, eu tenho até um
um texto sobre isso, que eu deixei nas referências para vocês, que é sobre androcentrismo, que eu vou falar um pouquinho mais para frente também, que é o texto focado em um gênero masculino, que a gente fala, tipo, pode ter uma sala com 30 mulheres, se tiver um homem, não é mais todos vocês, não é mais todas vocês, é todos vocês. Então, como que a gente faz para escrever, para transformar isso em algo que não tenha gênero nenhum? Tem vezes que a gente não vai conseguir mesmo, tem vezes que vai ser preciso a gente fechar a linha, mas, por exemplo, seja bem-vindo. Às vezes você está ligando seu computador ali e aparece uma mensagem, seja bem-vindo. Putz, você já configurou seu computador todo, você já colocou até o seu gênero na hora de configurar o seu computador e você recebe uma mensagem de seja bem-vindo. Então, por que não a gente falar, te damos as boas-vindas, né? Eu fui numa palestra ano passado que eu achei bem legal, que o slide inicial estava escrito, te damos as boas-vindas, de uma empresa até que eu já trabalhei, e eu achei muito legal isso sendo aplicado lá dentro, para não ficar restrito, né? E aí eu trouxe esse exemplo do Quinto Andar, que eles publicaram essa semana, é uma página bem bacana também, que eu deixei para vocês nas referências, para seguir, que ele fala sobre acessibilidade para pessoas que têm leitor de tela, porque têm deficiência visual. Então, basicamente, deixar o texto mais explícito para quem estiver usando um software de leitura de tela, conseguir ler realmente o que ela está fazendo ali. Tem o don't, o do, né, que é descadastrar. Se não quiser mais receber esse e-mail, clique aqui. Isso não está tão legal. É mais legal se você colocar, não quer mais receber e-mails, cancelar a inscrição. Então, ele explica bem mastigadinho mesmo, o porquê de se usar esse tipo de escrita. E é bacana falar também que, ainda sobre esses softwares de leitura de tela, é legal a gente lembrar que usar arroba ou x, quando a gente vai falar, por exemplo, palavras como todos vocês, até o bem-vindos mesmo, a gente substitui, às vezes, né, a letrinha ali por um arroba, por um x, isso também não é legal. Então, como que a gente trabalha no UX Writing para não precisar colocar essas letras que vão quebrar ali a acessibilidade de alguém que está usando um leitor de tela, e o texto vai continuar fazendo sentido, sabe? Um texto que realmente seja inclusivo para todo mundo, não só para mulheres que não vão ser contempladas, mas pessoas que têm algum tipo de deficiência, que não vão conseguir ler aquilo com facilidade por causa do leitor de tela. Então, é muito importante a gente pensar nisso também, tá? Uma coisa que eu friso sempre, duas coisas, na verdade, tom de voz. Quando você está trabalhando dentro de um projeto, de uma marca, é provável que essa marca já tenha um tom de voz estabelecido. O que é isso? Quando você tem uma marca, tá? Vamos supor que é uma marca que já possui uma persona, que nada mais é do que a personificação mesmo daquela marca. Se ela fosse uma pessoa, como ela seria? Como ela falaria? Então, normalmente, as empresas, as marcas, elas já têm esse tom de voz pré-estabelecido, e todas as comunicações que elas vão fazer vão ser a partir de como essa empresa falaria se ela fosse uma pessoa. Então, é muito legal a gente ver isso em casos como o Quinto Andar, que tem uma persona bem definida, porque aí você pode ficar livre para fazer, por exemplo, se a sua persona for mais descontraída, você fica livre para usar um emoji, para fazer alguma abreviatura de texto. Então, principalmente também em chatbot, que é o que eu faço, a gente constrói a persona do chatbot antes de construir o chatbot, para a gente saber como que ele vai falar a partir daquele guia ali de tom de voz, tá? Eu trouxe mais um exemplo que eu também peguei do Twitter, que eu achei bem bacana, porque é um tipo de UX Writing que é novo, relativamente novo, que eu vi no Twitter, que, assim, para quem não conhece o Twitter, eu acho que é
difícil atualmente, assim, que as pessoas não conheçam, mas pode ter alguém. O Twitter, ele tem uma barra lateral que fica com os trending topics, que são os assuntos mais comentados no momento ali, o que as pessoas estão falando mais no Twitter. E aí, agora, eles estão incorporando notícias dentro dos trending topics, dos TTs, né? Eles estão incorporando notícias. Então, nos primeiros dias de protesto sobre a morte do George Floyd, né, que acho que todo mundo acompanhou aí nos últimos dias na televisão, eles colocaram uma explicação do que estava acontecendo lá nos Estados Unidos a partir do Trending Topics. Aí eu queria mostrar para vocês como que a experiência foi dividida nesse caso. Aqui na primeira linha, a gente vê o título do que a gente vai falar, o que eles vão falar. Morte de homem negro sufocado por policial gera protestos nos Estados Unidos. Aí tem uma imagem, embaixo eles resumiram o que a notícia inteira está falando. Então, manifestantes foram às ruas, o homem morreu sufocado em uma abordagem policial, a ação foi filmada e divulgada nas redes sociais. E aí, quando você vai rolando para baixo, ele vai trazendo vários tweets de fontes confiáveis que estavam ou no momento do protesto, ou era algum tipo de jornalismo independente, ou não, mas sempre notícias confiáveis, que você pode consultar direto da fonte. Além disso, se a notícia não está na língua ali padrão do seu usuário, que era o meu caso, que eu leio, o meu Twitter é todo em português, ele traz junto do tweet a tradução do que a pessoa está falando. Isso para a experiência do usuário é excepcional, porque você está pensando literalmente que tem pessoas que estão ali acessando, que vão conseguir ter uma facilidade grande de ler o tweet direto ali na íntegra, né, e vão conseguir traduzir o que está sendo dito, porque manja de inglês, mas você também está pensando em pessoas que querem consumir aquela notícia, mas que não tem nenhum tipo de conhecimento em outra língua. Então, ali você traz direto da fonte, junto com a tradução muito bem feita, né, o prédio semi-construído, literalmente a tradução. E essa divisão é muito importante, assim. E aí, o final, eu não trouxe a thread inteira, tá, porque ia ficar muito grande, mas, como eu falei, ele traz contas verificadas ou não, jornalismo independente ou não, e no fim tem uma mensagem para te mostrar que acabou, mas que é uma mensagem que eu acho muito legal, particularmente, porque não é tipo, ele não te incentiva a continuar procurando coisas, ele considera que o conteúdo que ele te apresentou ali está totalmente completo. Então, você tem notícias de pessoas que estavam presentes no ato, né, no protesto, que a notícia se trata do protesto. Você tem notícias vindas de sites gringos, que estavam lá também fazendo a cobertura do protesto. Você tem notícias de sites brasileiros verificados, né, que são, teoricamente, fontes confiáveis. E, no fim, ele te fala, você está em dia. Então, o que você está em dia significa? Bom, nessa thread aqui, usuária, tudo que você precisa saber sobre isso, tem aqui. Então, se você leu tudo, se você chegou aqui no final, você está em dia com esse assunto. Eu acho essa mensagem muito bacana, é uma coisa que eu fico admirando, porque eu adoro o Twitter, eu vivo querendo pensando em dar pitaco em usabilidade, coisas que eles podem colocar, e eu acho muito legal o writing deles. Acho que as pessoas que trabalham lá, nessa parte, assim, são muito, muito bacanas mesmo. E eu gosto muito dessa mensagem porque ela é curta, ela é simples, e você lê aquilo ali, bate o olho, você está em dia, beleza. Tudo que eu tinha para saber sobre isso, eu soube.